Olá, seja bem-vindo ao podcast Pode Isso, Doutor, aqui da Universidade de Frederico Westphalen, a URI. Sou o Yuri Prisbolinski, acadêmico do 7º semestre. Hoje vou contar com a presença de dois nobres colegas que me auxiliarão aqui nessa conversa que vamos ter sobre responsabilidade civil nas redes sociais e até que ponto a nossa liberdade de expressão é absoluta. Por favor, gostaria que vocês se apresentassem para nós. Perfeitamente. Meu nome é Douglas Cristiano Mittelstadt, sou acadêmico do 7º semestre da URI. Estou gostando muito da faculdade e estamos aí para auxiliar nas demais dúvidas e explanar um pouco sobre o assunto. Bom, Lucas. Feito, Douglas. Então, vamos lá. Sou José Alencar, sou acadêmico do 7º e do 9º semestre aqui da URI. Também fui convidado para participar desse podcast dessa vez e vamos ver no que nós vamos conseguir colaborar com o conhecimento para a comunidade. Bom, nossa ideia é transmitir da maneira mais simples possível para a nossa comunidade acadêmica e para quem é de fora da comunidade acadêmica, a comunidade de Frederico Westphalen e abrangências aqui sobre temas cotidianos. O tema de hoje é a responsabilidade civil nas redes sociais e os limites da liberdade de expressão. A gente sabe que com o avanço das redes sociais, não vamos se dizer, está cada vez mais fácil emitir uma opinião. E temos hoje essa grandeza da possibilidade, se você postar alguma coisa, eu poder, por exemplo, Douglas, discordar daquilo que o senhor fala. Mas nosso tema principal hoje é saber até que ponto a gente tem essa liberdade, pois se tratando da liberdade de expressão, ela é baseada na nossa Constituição Federal. Só que nada é absoluto. Por exemplo, o direito à vida na Constituição, muitos acham que é absoluto, mas há inúmeros casos que não é. Quanto mais a liberdade de expressão. A gente quebra, falar de um jeito mais simples, que possa chegar a você que está vendo o podcast aqui e saber até que ponto a sua opinião vai poder ser expressa sem lhe causar uma responsabilidade civil. E para começar esse assunto, acho que com você, José, a liberdade de expressão, sendo um direito fundamental, ela vai implicar em responsabilidade quando ela ultrapassa outro direito. Então, o que seria a responsabilidade civil sobre tecer opiniões que às vezes extrapolam essa liberdade de expressão? Qual é a responsabilidade civil nas redes sociais que a gente deve ter? Então, vamos lá, Yuri. Em primeiro lugar, o mais importante a saber é que a responsabilidade civil, de uma maneira muito simples e bem resumida, sinteticamente falando, é aquela responsabilidade que você tem a responder sobre os seus atos, sejam eles públicos ou privados, mas que você vai ter um compromisso de arcar com as consequências. Quando você cita a Constituição Federal, que é nosso mantra, é nosso norte de pesquisa, nós temos que entender que o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, ele sim traz o direito à liberdade de expressão, mas o direito à intimidade e outros fatores também são conjecturados no próprio artigo 5º. A grande questão aqui é você entender que, sim, aquela frase clichê, o meu direito termina onde começa o do outro, ela realmente existe. Ela é uma frase que, apesar de ser muito popularizada, ela tem um pouco de sentido, tem um quesinho jurídico nela. Então aqui o grande mantra, a parte importante de se pensar é que como nós temos as redes sociais, como você bem citou lá no início, que temos uma facilidade de expressar nossas opiniões. E essa facilidade também ela vem elencada com alguns outros pontos que podem ser citados. Internet, a níveis mundiais. Então, a minha opinião, ela não deixa, ela deixa um rastro muito maior. Ela se torna muito mais ampla, ela se torna quase que global. Isso, por ter uma capacidade de alcance maior, pode impactar e ferir algumas outras pessoas no que diz respeito àquilo que eu considerava ser uma opinião, na verdade, ser uma crença completamente equivocada e ser inegavelmente uma ofensa a outra pessoa. Então, sim, quando você fala em responsabilidade civil, é a obrigação de reparar o dano que você causou por aquilo que você entendia ser sua opinião. Bom, José, elucidante sobre a responsabilidade civil, também vale ressaltar que estamos apenas falando da responsabilidade civil, tanto quanto existe a responsabilidade criminal
por uma fala ou uma ofensa a uma pessoa, por mais que muitas vezes as pessoas creem que essa liberdade de expressão é inabalável, que às vezes, como bem você destacou, ela termina quando começa o direito do outro. Eh, Douglas, a gente sabe que é algo que é cotidiano, às vezes as pessoas se expressarem de maneira abusiva, vamos dizer errônea, não? Eh, mas ultrapassam a sua liberdade de expressão. E hoje, sobre casos reais, o que a jurisprudência entende sobre esse aspecto? Bem, antes de falar sobre os casos reais, práticos que já aconteceram, vale ressaltar um ponto, que a responsabilização civil, ela não se restringe apenas ao autor, o que criou a postagem, enfim. Ela abrange também quem simplesmente compartilha um conteúdo falso ou algo ofensivo de terceiro. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu que a responsabilização civil, ela abrange também o simples compartilhamento de informações falsas ou ofensivas a terceiros. Vale ressaltar também um caso importante, agora vamos partir para o exemplo, de uma influenciadora digital que compartilhou notícias falsas sobre uma empresa de cosméticos. E essa empresa, ela conseguiu comprovar na justiça o prejuízo que teve sobre essas informações falsas, essas informações difamatórias, e conseguiu a indenização sobre a causa. Ganhou a causa e ganhou a indenização. Bem, outro caso importante que vale ressaltar é a divulgação de imagens íntimas de terceiros sem o consentimento. Isso acarreta uma responsabilização severa sobre o autor ou quem compartilha essas imagens, essas publicações. E essa conduta, ela gera uma responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, baseada na Lei 13.718, que foi criada em 2018. Foi publicada em 2018. Então, vale ressaltar que, além dessa responsabilização civil, também cabe uma responsabilização criminal sobre tal conduta. Sim, muito se fala também da responsabilização criminal dos casos, alguns anos atrás, que envolveram Caroline Dickmann, eu acho que foi a divulgação, mas pouco é abrangido quanto à responsabilidade civil. Com isso, a gente conclui que a internet eh, ainda é um meio que veio para revolucionar, nos trazer uma facilidade, mas não é uma terra sem lei. Isso que ainda temos a questão de regulamentos que vão fazer com que seja mais restrita ainda, mas não é um tema para hoje. Hoje é apenas a responsabilidade civil. Contudo, aos colegas, cabe complementar alguma coisa dessa conversa, algum ponto que vocês creiam que eu não consegui trazer a conversa, que vocês gostariam que fosse conversado, mas José, tem alguma opinião? Cara, eu acredito que para finalizar, o mais importante é muito como você bem citou, não é uma terra sem lei. Então, aquela nossa dimensão, e como você disse antes sobre a internet, aquela que veio para revolucionar, ela também traz seus prós e seus contras. Então, talvez ainda estejamos numa fase em que não tenhamos noção do quão impactante ou quão dimensionada será a nossa opinião. Então, eis a questão, uma simples publicação, como o Douglas citou, um simples post, uma curtida, pode se tornar sim uma espécie de responsabilização civil. Então, temos que ter muito mais consciência do que falamos e o que falamos. Então, esse ponto acho que fecha muito bem com esse seu destaque. Não é mais uma terra sem lei. Como você disse antes, as regulamentações continuam, tendem a ser maiores, mas esse definitivamente não é um conteúdo para hoje. Sim, sim. É, bom, hoje se tornou muito mais fácil, né, José? Antigamente, para tecer uma opinião sobre alguém, tinha que ser pessoal. Hoje, ainda enfrentamos a inovação do judiciário. A pandemia veio como algo revolucionário contra a favor que evoluiu. Hoje, o processo ele se tornou, de muitas formas, nem presencial mais. E creio que sim,
é um processo histórico, é uma evolução. A nossa comunicação, ela se revoluciona a cada dia. E a responsabilização de omitir, às vezes, opiniões severas ou opiniões errôneas, ela avança com o tempo. Creio que daqui a uns 10 anos a conversa vai ser mais tranquila sobre isso. Portanto, a liberdade de expressão, como a gente bem disse aqui, não é algo absoluto. Ela tem seu limite. E se você gostou do nosso comentário aqui, eu, Yuri, Douglas, José, quiser ver nós aqui mais uma vez, comentando sobre outros assuntos, só pedir aí para o professor que estaremos aqui com toda a honra. Qualquer dúvida que ficou, redes sociais, garanto que estarão aí na descrição. E tenha um ótimo dia.